Então, eu estava começando a dizer que na minha casa, na casa dos meus pais, morava a nona junto, nunca faltava, a todo meio-dia era feita a polenta, que fazia parte do prato talvez principal, né, com queijo, com outras, com arroz, o feijão, né, fazendo parte do nosso alimento. Raramente se consumia carne, a carne principalmente de galinha. A banha era utilizada usualmente como forma como elemento para poder produzir os outros alimentos. O salame, né, típico, muito conhecido, saboreado até hoje, né? Meu pai era habilidoso produtor de salame, meus irmãos também, e claro que nunca podia faltar a menestra de noite, né? A menestra é um alimento saborosíssimo, feito da massa produzida em casa, né? Amassada à mão, estendida, cortada e colocada a enxugar durante a tarde, para chegar à noite para ser misturada com o caldão de vinho da panela de feijão, da panela de ferro, que ficava fervendo no fogoler, né, no fogão a lenha, durante toda a tarde. E temperada com os temperinhos fresquinhos da horta, se tornava de um sabor inigualável, assim, inesquecível, e até hoje é um prato muito apreciado na nossa família. Quando a gente quer relembrar dos velhos tempos, das coisas boas da infância, etc., né, a gente faz uma menestra para servir. Quando estive na Itália, e o nosso dialeto vêneto, que foi a primeira língua falada em casa, né, foi a língua afetiva, digamos assim. As primeiras coisas que eu aprendi a falar foi no dialeto italiano, dialeto vêneto, e, claro, a gente só se comunicava falando em dialeto. Depois, aos 7 anos, quando fui para a escola, né, é que eu fui começar a aprender o português. Então, quando estive na Itália, um grupo que percorreu a Itália inteira, de norte a sul, eu me entendi perfeitamente com os italianos através dessa língua que para eles já é rústica, é dos antepassados, porque a nossa língua originária do Vêneto, o dialeto vêneto, ele se manteve na forma originária aqui no Brasil através dos colonos. Na Itália, a linguagem evoluiu, se transformou e modificou as pronúncias, etc., mas é possível perfeitamente se entender. Só que para eles é motivo de muita brincadeira, muito riso, por causa do tipo de pronúncia que nós temos comparado com a deles. Mas dá para se entender perfeitamente. E então as famílias de origem italiana tinham algo de muito bom, que era o convívio uns com os outros. Claro que já havia os conflitos, havia as restrições, havia o autoritarismo, muitas vezes do pai e até da mãe, às vezes, mas o espírito da comunidade era de muita união, muito encontro. E a cantoria era algo muito presente nos filós, nos encontros, né, de família. Todo mundo sabia Massolin de Fiori e tantas outras canções assim saudáveis e saudosas, né, que os imigrantes voltavam a repetir, a ensinar aos filhos, aos netos. E uma coisa muito interessante que eu escutei no depoimento dos meus antepassados é que lá na região de Encantado, por exemplo, tinha uma colônia, meia colônia que subia tal morro. O outro, do outro lado, tinha a sua colônia de terra e lá ia aquele batalhão de gente trabalhar. E era costumeiro, às vezes, eles
alguém começar a cantoria num lado da montanha e os outros responder com estribilho lá do outro lado. Imaginem que coisa linda, que coisa saudável que era esse hábito. Fora as quermesses, os encontros que eles costumavam fazer, às vezes de vários dias de festa. Nos aniversários das pessoas era feito brodo, que era um caldo de galinha, ingerido assim, acompanhado de vinho, queijos, etc., e outros alimentos. Então, havia realmente coisas assim preciosas que eram vividas nas condições da comunidade daquele tempo. Hoje o celular pulveriza as relações de tal forma que as pessoas estão juntas dentro de casa e se comunicam através de mensagens. Os namoros através de mensagem, é uma piada. Mas faz parte do tempo, da evolução, né? E também do processo de alienação e de perda daquele contato, daquele vínculo maravilhoso que havia entre pais, filhos, irmãos, irmãs, primos, primas, parentes de toda a ordem, né? Que eram cultivados naquele tempo. Um momento assim extremamente precioso para a comunidade era o momento do encontro na igreja, ou da celebração religiosa, da celebração dos ritos de passagem, a celebração dos sacramentos, a celebração inclusive da morte, né? Todos esses rituais eram intensamente participativos por parte da comunidade. Faleceu um irmão meu com 52 anos, já faz mais de 20 anos, e a comunidade dele, lá na região de Anchieta, chamada Taquarussu, tinha cerca de 350 pessoas que moravam naquela comunidade. Todos eles literalmente participaram da celebração de corpo presente e do enterro desse meu irmão. O pessoal brincava dizendo que até os cachorros tinham vindo para a missa de corpo presente. E isso agora, recente, né? E eu vejo que nos meus sobrinhos, meus irmãos, os parentes mais próximos assim do meu período, todos foram muito marcados por essa presença religiosa, né, na vida. Quando um guri ou uma menina queria, digamos assim, abrir horizontes, encontrar um futuro distinto, a chance que nós tínhamos era o seminário ou os conventos religiosos para as meninas. E teve um período que, na minha família mais próxima, nós éramos cerca de 30 pessoas que éramos seminaristas, juvenistas, religiosas, padres, irmãos, etc. Tudo da La Vecchia, né? Crente firme lá no processo de formação. Com o passar do tempo, isso tudo foi modificando. Hoje, a gente volta para os seminários de várias regiões, e eles estão vazios, não tem praticamente uma vocação. Os tempos mudaram, as solicitações da vida são diferentes, o capitalismo se ampliou, se aprofundou, abrangeu cada vez mais a vida e o cotidiano das pessoas. Então, nós estamos vendo uma fase assim onde a religiosidade está sendo questionada e está sendo, praticamente não está sendo mais aquele valor essencial dentro da vida das pessoas. Não é que as pessoas não sejam religiosas e não tenham no íntimo essa tendência, mas a prática dessas coisas está muito diferente. O ser humano hoje parece realmente, assim, de alguma forma disperso, de alguma maneira perdido, né, nos horizontes da vida,
muitas coisas realmente ótimas porque são questionadas, mas outras também se perderam no horizonte devido à mudança de valores, né? A televisão, os meios de comunicação têm um poder muito forte de induzir a novas experiências, a novas vivências, e a indução assim mais estudada de determinados valores em função do mercado, em função do poder político, são muito poderosos no sentido assim de levar as pessoas para outros rumos. Mas continua, digamos assim, essa profunda inquietude da busca daquilo que pode nos permitir ser felizes, né? E a gente não pode dizer que necessariamente aquela religião de cristandade tivesse satisfeito todas as profundas necessidades do homem, porque a cristandade foi um modelo ideológico, político, subvertido, distorcido do cristianismo, que na verdade não era nem muito cristianismo aquilo, era uma forma ideologizada de se articular a religião em função do poder e dos interesses, né? E hoje também continua da mesma forma. Eu não estou aqui para questionar também em grande... Eu gosto de questionar porque eu sou filósofo, sou historiador e adoraria entrar nesse esquema, mas vou voltar assim para dentro da família. As famílias de italianos tinham muito presente, muito forte a questão do afeto. Não havia muito abraço, não havia expressão de carinho, de carícia, porque não era o habitual dessas famílias. Mas esse carinho, esse afeto existia em outras formas de expressão. Então, hoje nos ressentimos da falta dessa proximidade, desse vínculo maior, mesmo dentro da família, porque os tempos são diferentes. A gente costumava brincar junto, por exemplo, a gurizada jogava futebol com bolas feitas de pano lá no gramado do potreiro ou lá no campinho de futebol da comunidade, e era assim extraordinária a alegria que a gente curtia, né, nos banhos no rio, o banho no rio Chapecozinho, os passeios pelos matos, a colheita do coco e assim por diante, né? Uma coisa que a gente vivenciou muito forte era o convívio com os pinheirais, a erva mate lá do oeste catarinense. Então, hoje, ver que não existe praticamente nenhum pinheiral mais daquela natureza que havia antigamente chega a ser dolorido, né? Porque a gente também se liga afetivamente com a natureza, com a terra, com as características da região onde a gente mora. Bem, que outro aspecto? O aspecto da política, nós poderíamos dizer assim, que a política da comunidade e da vida política das pessoas está muito relacionado com aquela estrutura de comunidade ligada fundamentalmente à igreja, né? Tem um filme muito interessante que foca esse aspecto assim da política e da cultura italiana, que se chama Quatrilho, né? Que mergulha assim lá na intimidade das consciências e da vida das pessoas com a atuação artística de artistas brasileiros assim muito lindo de se ver. A presença do padre na liderança comunitária, na liderança política das comunidades das famílias italianas, dos Dalla Vecchia, foi preponderante, foi fundamental, né? E até hoje, digamos assim, ainda existem os resquícios. Claro que nossos antepassados, nossos ancestrais, praticamente todos se foram,
Eu, no caso, sou o penúltimo filho do Antônio Dalla Vecchia. Nós seríamos 10 homens originários dessa família. A mãe era Dosolina Bocchi, também originária de Putinga, na região ali central do estado, e meu pai de Encantado. Então nós éramos 10 homens originários dessa família. Hoje nós somos apenas 3, né? Mas, digamos assim, olhando para nossos irmãos que já partiram, para nossos pais que já partiram, que orgulho de ter pertencido a essa família. A minha mãe era analfabeta e foi uma pessoa extraordinária, assim, do seu jeito, extremamente simples, né? Gostava de frutas do mato, do coquinho, do pinhão, do amendoim, de trabalhar na roça. Ela trabalhava parelho com meu pai durante muitos anos, enquanto a nona nos criava e nos cuidava. Então, um pouco mergulhando assim no universo afetivo da nossa casa, né? Era realmente, até hoje, extraordinariamente saudável lembrar de todas essas coisas, e com muito orgulho, né? De ter tido esses pais assim que foram maravilhosos com o jeito deles. Não interessa se eram limitados, se eram meio pobres, se eram não sei de que forma, realmente para nós tem sido assim uma coisa extraordinária poder vivenciar isso, né? E dizer com orgulho, né? O meu pai viveu 95 anos, a mãe 98, e teve todos os tios do meu pai e irmãos foram longevos, assim, todos morreram com mais de 80 anos. Então, essa saudabilidade física e psicológica, mental, ela foi originária também dessa estrutura de valores, né, de cristandade, de cristãos, e dessa estrutura vamos dizer assim, de uma alimentação saudável. Hoje a gente praticamente não consegue encontrar um alimento que não seja contaminado por essa ganância brutal que o sistema induziu e impôs. A natureza está sendo destruída a olhos vistos, os alimentos estão degradados, estão produzindo doenças, diabetes, doenças coronárias, doenças dos nervos, doenças de toda a ordem, em função da ganância de uma minoria absurda que permanece e que se expande no poder. Escutei um político há poucos dias falando que na humanidade tem 2.600 pessoas que detêm tanto poder econômico que equivale àquilo que tem 4 bilhões e 600 milhões de pessoas na humanidade. Metade da humanidade tem em mão aquilo que 2.600 pessoas que centralizaram a riqueza e o poder na sua mão possuem. Então, isso é uma extrema injustiça da qual nós não podemos deixar de ter consciência, de buscar um processo de transformação e de mudança, né? Isso é o jeito que eu penso, porque essa pandemia que está aí, por exemplo, ela está acompanhada de uma outra pandemia, de uma outra doença, que é a doença do afeto. A doença mais profunda do afeto hoje é a competição, é a guerra em todos os sentidos. E isso é profundamente doentio. Isso não deixa a gente viver, as pessoas viverem de uma forma saudável, né? Isso tem que mudar um dia. E pode mudar a partir de nós, né, fazendo a nossa pequena parcela de mudança e transformação nisso aí. Então, revalorizar a família é um aspecto assim fundamental, digamos. Não no sentido estrutural de manter relações muitas vezes doentias porque tem que ser. Não, é a qualidade das relações que tem que mudar. É isso que eu venho pensando. E os descendentes, então,
digamos assim, na parte da recreação, nós já vimos, tinham muito presente essa coisa de visitar os vizinhos, de fazer o filó, de fazer o serão, de fazer uma festa de aniversário, que não era nada feita de bolos e coisas do tipo, mas era aquele encontro, né, de tomar um caldo, tomar um vinho, contar histórias, cantar juntos, se divertir. Certo? E por aí vai. Nós temos infinitas coisas para conversar, né? Porque são várias dimensões. Vamos dizer assim, a vida ela é feita dessa dimensão econômica, da dimensão política, da participação nas decisões, etc., né? Na vida familiar, que é a constituição da família, as relações homem-mulher, é constituída, vamos dizer assim, do processo educativo, né, da educação, da cultura, é constituída do lazer e é constituída também da religião, da religiosidade. Todos esses são aspectos identitários. E a família italiana, a família dos Dalla Vecchia, viveu na raiz tudo isso. É muito interessante esse aspecto. E não interessa se foram famílias assim que tiveram certos aspectos ideológicos, políticos, que hoje a gente pode criticar, eles foram nossos ancestrais. E isso tem um valor imenso, né? Eu fico chateado de ver já que se alguém procura o grupo no sentido assim de que eu quero conseguir a cidadania porque eu tenho interesse nisso, ótimo. Mas agora, eu acho que um grupo desses, o reencontro das famílias teria que ser na busca assim, da reconstituição desses valores, do reconhecimento desses valores fundamentais dos nossos antepassados. Porque nós somos hoje aquilo que somos porque os antepassados nos permitiram isso, nos possibilitaram isso, né? Então, a grande honra, de alguma forma, para mim não interessa muito esse aspecto eu tenho essa honra com meus irmãos, que a maioria foi apenas alfabetizado, a maioria teve só vamos dizer, os anos primários de educação. Eu tive a sorte de ser professor universitário, ser professor do estado, ser professor do município, e foi ótimo ter sido educador, porque isso também me realizou. Mas nunca me senti acima ou diferente dos meus irmãos, que são pequenos agricultores até hoje, né? E dos quais eu tenho muita honra e tenho muita alegria de ter pertencido a essa família maravilhosa. Gente, talvez em outro momento, numa outra live mais arejada, eu vou mostrar um pouco das fotografias que eu tenho disponíveis aqui nesse livro, que é interessante, né? Estando na Itália, uma vez eu encontrei a fotografia do meu bisnono lá, o Ângelo, e toda a família, lá numa família Dalla Vecchia em Vicenza. Foi muito emocionante ver, né, como as fronteiras não limitam as possibilidades da gente se vincular. E eu sei que tem gente em Mato Grosso, no Paraná, em São Paulo, na Amazônia, em tantos locais, né, e que estão levando na memória muito dessa história, né, lá no fundo do coração, e que faz muito bem. E se nós pudermos resgatar junto um pouco de tudo isso aí, é importante. Então, eu diria assim, como a gente fez, eu e o Jandir, que somos descendentes, né, somos a 4ª geração depois do nono Ângelo, que os descendentes de Pietro e de tantos outros dos nossos dos descendentes, que busquem escrever essas histórias. Sabe por quê? Vai chegar um dia que dá para unir as pontas lá em cima e colocar e visualizar uma grande história de família que está por trás. Certo? Isso é importante. Isso é como nascer de novo.
Isso é como recarregar as baterias, né? Um grande abraço para vocês por enquanto. Desculpem a atrapalhada de fazer meio de qualquer jeito essa colocação, mas é isso que a gente pode despertar. E vocês também podem contar a história da própria família, botar umas lives aí com fotografias, contar a trajetória de cada um, né? E eu hoje já tive 3 filhos e os 3 estavam na Inglaterra. De novo, desbravando fronteiras, ultrapassando limites, né? 2 estão ainda lá, fazendo a vida deles por lá, e assim está sendo, né? Alguém disse que o nosso planeta virou uma vila, né? Um lugar onde se mora e dá para se comunicar facilmente. Então, estamos aí. E eu desejo que todos vocês possam ser felizes assim ao reolhar para si mesmos através da sua família. Um grande abraço assim por enquanto. Eu vou voltar provavelmente com novos elementos. Até!